Quanto valia uma pessoa negra? No início do século XVIII, comerciantes brancos podiam trocar um barril de rum por 10 indivíduos negros. Esses 10 indivíduos, quando revendidos na Europa, podiam facilmente valer centenas de vezes seu valor original. Como resultado, muitos comerciantes brancos arriscavam tudo para navegar até a África Ocidental, persuadindo algumas tribos locais negras a participar do comércio de escravos. Esse homem negro se chamava Kunta, o guerreiro mais jovem da tribo Mandinka. Sob a influência de seu pai, Kunta cresceu determinado a assumir a missão de proteger seu povo e fortalecer sua tribo. Um dia, enquanto encontrava sua namorada na floresta, vários homens negros surgiram de repente e bloquearam seu caminho. Kunta reconheceu-os como comerciantes de escravos de outra tribo e pediu que sua namorada corresse para alertar os outros. Ele agarrou a faca de um traficante, matou-o e saltou em um cavalo para distrair os outros, ganhando tempo para sua namorada fugir. Ele não sabia, porém, que ela havia corrido apenas uma curta distância antes de ser capturada. Kunta correu desesperadamente em direção ao rio, mas, ao chegar a uma extensão de areia, um traficante atirou em seu cavalo. Kunta tentou fugir, mas sua perna ficou presa sob o cavalo morto. No final, ele foi severamente espancado e vendido para os escoceses. O que se seguiu foi uma viagem de 3 meses pelo mar. Para evitar que os escravos causassem problemas, os brancos acorrentaram seus membros, tornando difícil até mesmo se virar, quanto mais escapar. Como Kunta nunca havia estado em um navio e estava sob imenso estresse psicológico, ele começou a vomitar sobre si mesmo logo após o início da viagem. Ele não fazia ideia para onde estava sendo levado ou se algum dia voltaria para casa. Pouco depois, um grupo de homens brancos desceu para alimentar os escravos. Kunta se recusou a comer. Mas os brancos não toleravam tal rebeldia, pois, para eles, um escravo faminto significava perder dinheiro. Eles abriram à força a boca de Kunta e enfiaram a comida dentro. Depois, um companheiro de cativeiro aconselhou Kunta a não resistir inutilmente, dizendo que permanecer vivo era a única esperança. Foi então que cantos ecoaram do convés acima. Eram as mulheres cativas se comunicando em sua língua tribal. Os homens rapidamente responderam. No dia seguinte, eles foram levados ao convés para serem lavados. A água gelada do mar e as escovas ásperas tornavam o processo insuportável. Para aqueles com feridas, cada lavagem parecia tirar metade de suas vidas. Após a lavagem, os brancos os forçaram a se exercitar. Inicialmente, os homens não queriam se mover, mas, percebendo que poderiam usar a oportunidade para localizar as mulheres que estavam passando mensagens, de repente encontraram um propósito em cooperar. Com esse objetivo em mente, o próximo passo deles ficou claro. Os homens planejavam agir na próxima vez que fossem levados ao convés. Mas foi então que Kunta viu sua namorada. Ela resistia aos avanços dos brancos e tentava pular no mar para acabar com sua vida. No entanto, em um navio negreiro, até a morte era um luxo que ela não podia ter. Kunta estava entre os cativos próximos, mas, ao testemunhar a cena, nada pôde fazer. Eles estavam no meio do planejamento de uma revolta, e se ele agisse impulsivamente para salvá-la, isso alertaria os brancos. Pelo bem do plano maior, ele só pôde assistir enquanto ela era arrastada pelos brancos. Era assim que os brancos selecionavam seus escravos. Primeiro, examinavam os olhos, ouvidos, boca e nariz para garantir que estivessem limpos. Em seguida, cheiravam, colocando dedos nas orelhas e depois no nariz para confirmar que não havia sinais de doença. Por fim, testavam agarrando e manipulando com força os órgãos reprodutivos dos escravos para garantir boa fertilidade. Um escravo jovem teria apenas cerca de 30 anos de potencial de trabalho, mas, se fosse forte e fértil, poderia se reproduzir extensivamente. Os filhos que ele gerasse se tornariam mão de obra gratuita para o dono da plantação. Mas, antes disso, os escravos precisavam sobreviver à viagem de 3 meses, uma jornada da morte. Na próxima vez que foram levados ao convés, os cativos já haviam finalizado o plano para tomar o controle do navio. As mulheres esconderam secretamente um machado em uma bacia de lavar roupa. Quando Kunta viu que o momento era oportuno, abaixou-se e pegou o machado. Assim que as correntes foram cortadas, os nervos de todos estavam à flor da pele. Os brancos reagiram rapidamente para suprimir a rebelião e, contra suas armas, a carne e o sangue dos cativos não eram páreo. Mas o grande número de escravos trabalhou a favor deles. Enquanto os da frente caíam, os de trás avançavam. Até as mulheres se juntaram à luta. Vendo a situação sair de controle, os brancos entraram em pânico e fugiram para os aposentos internos. Logo que a porta estava prestes a se fechar, Kunta apareceu de repente e a escorou com a coronha de um rifle. A porta foi rapidamente forçada novamente. Os brancos subiram para a proa do navio, pretendendo usar o canhão para retaliar. No entanto, Kunta lançou uma lança e matou um deles no local. Outro homem branco imediatamente assumiu e disparou o canhão, fazendo um grande grupo de cativos cair. No final, a rebelião terminou em fracasso. Os brancos furiosos jogaram os escravos mortos ao mar para alimentar os peixes, enquanto alguns tiveram suas cabeças cortadas e exibidas no navio como advertência aos outros. Em junho de 1767, 87 dias após a captura de Kunta, o navio negreiro chegou com sucesso a Maryland. Todos os escravos sobreviventes foram confinados em uma grande sala para o leilão. Kunta foi comprado por um irlandês.
No caminho para a fazenda, Kunta viu campos cheios de escravos negros trabalhando sob a supervisão de apenas um capataz branco. Isso o deixou intrigado. Por que os escravos negros simplesmente não fugiam? Não demorou muito para ele descobrir o porquê. Kunta acidentalmente descobriu que a corrente que o prendia não era muito forte, o que lhe deu a ideia de escapar. Ele fingiu bater um ritmo e cantar, e, quando o condutor não estava prestando atenção, pulou do carro. O condutor imediatamente saiu em perseguição. Kunta correu enquanto gritava para outros escravos negros, pedindo direções, mas, estranhamente, ninguém respondeu. Ele correu até uma fazenda onde um grupo de negros estava reunido, pensando que estava salvo. Mas, naquele momento, o condutor o alcançou e o imobilizou. O capataz e o dono da fazenda logo chegaram. Eles repreenderam o condutor por sua negligência, bateram nele severamente e o venderam no local. O dono da fazenda então deu a Kunta um novo nome, Toby, e o designou para Fiddler, que o treinaria. Fiddler também era um escravo, mas, por saber tocar violino, recebia um tratamento muito melhor que os outros. Tendo testemunhado o destino do condutor, Fiddler aconselhou Kunta a se comportar e evitar sofrimento desnecessário. Mas Kunta se recusou a obedecer. Seu coração ansiava por liberdade e ele detestava o nome Toby. Enquanto trabalhava, ele frequentemente imaginava os dias em que poderia vagar livremente. Mas, no instante seguinte, suas fantasias eram destruídas pela ponta afiada de uma lança. A partir daí, todos os dias eram preenchidos com pensamentos sobre como escapar. Um dia, enquanto movia mercadorias, Kunta notou uma lima no chão e imediatamente bolou um plano de fuga. Durante o trabalho, ele derrubou propositalmente a carga do mestre, provocando seus companheiros a lhe darem uma surra severa. Aproveitando a confusão, ele deslizou sob a carroça e escondeu a lima entre seu pulso e a corrente. Ao retornar, tentou usar a lima para cortar as correntes em seus pés. Mas as correntes eram grossas como um dedo, e era impossível quebrá-las rapidamente. No dia seguinte, a senhora pediu que Kunta alimentasse os cavalos, mas ele se recusou porque ela o chamou de Toby em vez de seu nome verdadeiro. Vendo a situação se agravar, Fiddler rapidamente interveio para mediar, mas a senhora não cedeu. Foi então que o mestre se aproximou, agarrou Kunta e ordenou que ele alimentasse os cavalos imediatamente. Kunta hesitou, mas permaneceu imóvel. Furioso, o mestre deu um tapa forte em seu rosto e advertiu Fiddler que, se tal comportamento se repetisse, Kunta seria entregue ao capataz para a disciplina. O capataz era o homem mais cruel da plantação. Qualquer escravo entregue a ele morreria ou ficaria permanentemente aleijado. Naquela noite, Fiddler sentou-se ao redor da fogueira, tocando seu violino. Ele aconselhou Kunta a desistir de escapar. Mas Kunta, em vez disso, pediu informações sobre rotas de fuga. Sentindo-se impotente, Fiddler finalmente disse que, se ele realmente quisesse escapar, o Natal seria a melhor oportunidade. Naquele dia, a plantação estaria cheia de celebrações. Enquanto os outros escravos festejavam, Kunta ficou em seu quarto, limando as correntes sem parar. Quando a lima não funcionou, ele começou a martelar. Com esforço incansável, as correntes finalmente quebraram. Mas, assim que ele se libertou, a porta se abriu de repente. Kunta saltou em pânico, apenas para ver que era Fiddler. Ele suspirou aliviado. Fiddler também ficou surpreso que Kunta havia realmente conseguido. Ele ficou genuinamente feliz por ele e disse que voltaria para tocar violino, já que os brancos adoravam suas apresentações. Isso daria a Kunta a chance perfeita de escapar sem ser notado. Antes de partir, Kunta abraçou Fiddler e pediu seu nome verdadeiro, dizendo que sempre se lembraria da única pessoa naquele inferno que estava disposta a ajudá-lo. Depois que Fiddler saiu, Kunta foi até o estábulo e fugiu montado no cavalo da senhora. Enquanto os brancos estavam imersos na música elegante do violino, Kunta já havia desaparecido na noite. Ele cavalgou a noite toda, parando perto de um rio para descansar quando a exaustão o venceu. Mas logo o som de cães latindo chegou aos seus ouvidos. O capataz, que não apreciava a música, havia deixado a celebração mais cedo. Ele descobriu a ausência de Kunta e imediatamente partiu com os cães para rastreá-lo. Kunta pendurou roupas no cavalo para distrair os cães, mas os brancos não caíram na armadilha. Ele correu com todas as suas forças, mas 2 pernas não eram páreo para 4. Em pouco tempo, ele estava cercado pelos cães de caça. Armado com um pedaço de pau, ele tentou se defender. Quando viu o capataz se aproximando, Kunta transformou seu medo em fúria. Ele agarrou o pau como uma lança e avançou, ignorando a arma que o capataz carregava. Mas, momentos antes de atingi-lo, Kunta foi capturado e levado de volta. Ele foi amarrado a um poste, e o capataz trouxe um chicote cravejado de pontas de ferro, exigindo que Kunta reconhecesse seu novo nome, Toby. Para Kunta, aceitar o nome era equivalente a aceitar sua identidade como escravo. Ele se recusou a ceder. O capataz então chicoteou Kunta com toda a sua força, golpeando-o repetidamente. Em instantes, Kunta estava coberto de feridas, cuspindo sangue. Ainda assim, ele se recusou a se render, agarrando-se ao seu nome verdadeiro até o último suspiro. Os outros escravos que assistiam à cena foram tocados pelo espírito indomável de Kunta, orando silenciosamente por ele. Finalmente, quando não pôde mais suportar, Kunta foi forçado a pronunciar o nome detestado. Mas o capataz fingiu não ouvir e continuou o chicoteamento implacável.
Foi só quando Fiedler interveio que a vida de Kunta foi poupada. Fiedler disse a Kunta que um nome não importava, desde que ele permanecesse fiel a si mesmo. Sua intenção era encorajar Kunta a se estabelecer, mas, nos 10 anos seguintes, Kunta permaneceu inquieto, ou planejando fugir ou fugindo ativamente. Em 1782, durante uma de suas tentativas de fuga, Kunta encontrou um grupo de soldados britânicos. Ele imediatamente correu até eles pedindo ajuda. Um dos soldados, movido por pena, se aproximou para verificar sua situação. Antes que o soldado pudesse falar, o capataz o matou a tiros à distância. Kunta ficou chocado. Naquele momento, seu ódio atingiu o ápice. Ele atacou o capataz enquanto ele recarregava a arma, derrubou-o e usou a coronha do rifle para pressionar sua garganta, sufocando-o até a morte. Foi então que os soldados britânicos, notando a falta de um de seus homens, voltaram ao local. Kunta entregou sua arma e expressou seu desejo de se juntar a eles. Os britânicos concordaram e prometeram-lhe documentos de liberdade. Kunta pensou que havia encontrado esperança, mas não percebeu que os britânicos não pretendiam que ele lutasse como soldado, eles o queriam como carne para canhão. No acampamento, os soldados britânicos rabiscaram algumas palavras em um pedaço de tecido e o chamaram de documento de liberdade. Durante um ataque à meia-noite, armaram os soldados negros apenas com lanças e os enviaram para a linha de frente. Era claro que estavam sendo usados como escudos humanos. Percebendo algo errado, Kunta deliberadamente ficou atrás do grupo ao cruzar uma ponte. Como esperado, as forças americanas os emboscaram pouco depois. Os soldados negros na frente foram instantaneamente mortos ou feridos em grande número. No meio do caos, Kunta pulou no rio e flutuou rio abaixo em um pequeno barco que encontrou. Após uma longa e exaustiva noite, Kunta não fazia ideia de onde havia parado. Tudo o que viu foi um grupo de trabalhadores negros na margem. Eles cantaram avisos para Kunta, mas, devido à barreira linguística, ele não entendeu. Como resultado, logo foi capturado por caçadores de escravos. Desta vez, a fuga era impossível. Para impedi-lo de fugir novamente, os brancos cortaram metade de seu pé. A dor era excruciante, e imagens de suas tentativas de fuga passaram pela mente de Kunta. Quando a liberdade se tornou um sonho inatingível, Kunta caiu em desespero, chegando a contemplar o suicídio. Uma empregada chamada Belly cuidou dele incansavelmente, dia e noite, mas Kunta recusou sua bondade. Fiedler, incapaz de assistir por mais tempo, pegou Kunta e o jogou no curral dos cavalos, deixando-se virar sozinho. Esse ato parecia abandono, mas era bem intencionado. Olhando para os cavalos, Kunta lembrou-se dos ensinamentos de seu pai. Ele começou a tentar ficar em pé usando uma muleta. Embora caísse repetidamente no início, ele se recusou a desistir e continuou tentando. À distância, Belly e Fiedler observavam com o coração pesado enquanto as feridas de Kunta se abriam e sangravam com o esforço. Mas Kunta não se importava. Finalmente, ele se levantou novamente. Após 2 meses de esforço, Kunta conseguiu andar normalmente novamente. Durante esse tempo, Belly frequentemente ajudava a tratar suas feridas, e, com o tempo, eles desenvolveram sentimentos um pelo outro. Um dia, um cavalo na plantação de repente se assustou e disparou. Kunta, que havia treinado cavalos na África, entendia bem o comportamento deles. Quando o cavalo correu em sua direção, ele se aproximou calmamente e conseguiu acalmá-lo com um simples gesto. O dono da plantação testemunhou a cena, vendo que precisava de um cocheiro, decidiu imediatamente designar Kunta para o papel. Logo, Kunta atingiu a idade para se casar e, com a ajuda de Fiedler como intermediário, casou-se com Belly. 1 ano depois, eles tiveram uma filha. De acordo com a tradição tribal africana, os recém-nascidos eram nomeados no lugar mais próximo da lua. Kunta e Fiedler carregaram o bebê até o topo de uma colina, mas, no caminho, encontraram um grupo de caçadores de escravos brancos que disseram que os negros não podiam estar nas estradas após o anoitecer. Fiedler garantiu que estavam saindo imediatamente, mas os caçadores não ficaram satisfeitos e exigiram que deixassem o bebê para trás. O clima instantaneamente ficou tenso. Fiedler percebeu que os homens não os deixariam ir facilmente. Ele deu a Kunta um olhar longo e significativo, sinalizando para ele levar o bebê e fugir enquanto ele ficava para trás e ganhava tempo. Eles não sabiam, mas esse seria seu último adeus. Fiedler já estava cansado de uma vida em que não era tratado como humano. Em um ato de desafio, ele proclamou em voz alta seu nome verdadeiro e de repente lançou um ataque. Infelizmente, seus esforços terminaram em fracasso. Quando os brancos finalmente alcançaram Kunta, ele colocou o bebê no chão e se escondeu em uma árvore para emboscá-los. Depois de lidar com os perseguidores, Kunta correu de volta para encontrar Fiedler, mas já era tarde demais. Fiedler havia sucumbido aos ferimentos. Profundamente triste, Kunta pegou o bebê e correu para casa. Ele decidiu levar Belly e fugir, não importava o custo. O destino das mulheres escravas negras era especialmente cruel. Elas não apenas eram forçadas a trabalhar tanto quanto os homens, mas à noite também serviam como ferramentas de reprodução para seus mestres. Essa mulher trabalhava nos campos mesmo grávida de 7 meses, e como resultado, entrou em trabalho de parto prematuro devido a um momento de descuido. O mestre fez de tudo para salvar a criança, mas não demonstrou preocupação com a mulher morta, lamentando apenas a perda de uma trabalhadora.
Kunta não suportava pensar que sua filha pudesse sofrer o mesmo destino no futuro. Ele decidiu fugir com sua família naquela mesma noite. Mas a plantação estava cercada por brancos. Para onde eles poderiam ir? Belly se recusou a partir, argumentando que, pelo menos ali, sua filha podia comer. Tentar escapar só levaria a consequências piores. Kunta se sentiu impotente. Nesse país e nessa era, os negros não tinham direitos nem escolhas. Ele nomeou sua filha Kizzy. Os anos se passaram, e Kizzy cresceu. Ela se tornou amiga próxima da filha do dono da plantação, e as duas frequentemente brincavam juntas. A garota branca até secretamente ensinou Kizzy a ler e escrever. Por outro lado, o dono da plantação frequentemente humilhava Kunta na frente das garotas para afirmar sua autoridade e reforçar a ideia de servidão negra na mente da próxima geração. Sempre que Kunta sentia que não podia mais suportar, o pensamento de sua filha o fazia engolir seu orgulho em silêncio. No entanto, esse frágil equilíbrio foi completamente quebrado quando Kizzy completou 15 anos. O dono da plantação começou a nutrir intenções vis em relação a Kizzy, o que aterrorizou Kunta. Em resposta, ele começou a treinar Kizzy discretamente, ensinando-a a montar a cavalo, remar um barco e se orientar usando sinais naturais. Kunta disse a Kizzy que eles faziam parte da tribo mandinka da África Ocidental. Se ela tivesse a chance, deveria fugir e retornar à sua terra natal. Kunta sabia que estava velho demais para fugir. O sonho de voltar para casa só poderia ser confiado à sua filha. Uma noite, Kizzy secretamente se encontrou com um garoto da plantação. Eles estavam segurando um mapa e discutindo seu plano de fugir para o norte, para o Canadá, o único lugar onde os negros podiam encontrar liberdade. Tudo parecia perfeito em teoria, mas a realidade é muitas vezes mais dura que os sonhos. Lá fora, uma tempestade repentina irrompeu, forçando os mestres brancos a se refugiarem no porão. Kizzy insistiu que o garoto aproveitasse a oportunidade para fugir. Mas ele insistiu em levá-la com ele, mesmo que isso significasse que ela nunca mais veria seus pais. Kizzy hesitou e, no final, escolheu ficar. Enquanto isso, Kunta, preso no caos, não conseguia encontrar Kizzy e pensou que ela havia escapado para a liberdade. Mas, ao amanhecer, enquanto arrumava suas coisas, ele ouviu um barulho no canto da casa. Pouco depois, o garoto fugitivo também foi capturado. Ele estava escondido em um pequeno galpão cercado por brancos. O garoto esfaqueou um deles com uma faca e correu para a porta, mas foi baleado após alguns passos. O passe de viagem falso que Kizzy havia forjado para ele foi descoberto pelo dono da plantação. Furioso, o dono decidiu vender Kizzy para uma plantação distante. Kunta e Belly imploraram desesperadamente, suplicando para não separar sua família. Mas o dono ignorou seus apelos. Kizzy foi trancada em um quarto pequeno e escuro, e naquela mesma noite, o dono da plantação veio para afirmar seus direitos como seu mestre. Kizzy lutou com todas as suas forças, mas foi dominada. Um ano depois, ela deu à luz um menino. O mestre ficou encantado e nomeou a criança George. Para Kizzy, no entanto, a criança era um símbolo de sua humilhação. Ela desejava que George nunca tivesse nascido. Uma noite, ela secretamente levou o bebê até o rio, pretendendo acabar com ambas as vidas. Ela não podia escapar da maldição da escravidão, mas não queria que seu filho seguisse o mesmo caminho. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre o sonho de seu pai, um dia retornar à tribo mandinka na África, de volta ao seu verdadeiro lar. Ela também se lembrou do garoto que morreu lutando pela liberdade e do violinista que sacrificou sua vida para salvá-la. Nenhum deles pertencia a esse lugar, e nenhum deles merecia morrer. Após uma longa luta interna, Kizzy desabou em lágrimas e finalmente desistiu da ideia de suicídio. Em 1828, George havia crescido e se tornado um homem. Infelizmente, ele não herdou o espírito de Kunta de buscar liberdade. Em vez disso, desenvolveu uma paixão por brigas de galo, assim como o dono da plantação. Isso agradou imensamente o dono da plantação, como se seus genes superiores tivessem sido passados adiante. Ele levava George para todos os lugares. Sob sua influência, George se tornou astuto e persuasivo em seus negócios. Durante esse tempo, George conheceu uma garota negra chamada Matilda. Usando suas excepcionais habilidades em brigas de galo, George ganhou muito dinheiro para o dono da plantação. De bom humor, o dono comprou Matilda e a deu a George como esposa. George não decepcionou o dono. Em 7 anos, ele teve 7 filhos, economizando ao dono uma quantia significativa na compra de escravos. Não apenas isso, as habilidades de George em brigas de galo continuaram a melhorar, ganhando grandes somas de dinheiro em cada combate. Mas, como diz o ditado, o jogo leva à ruína. Um dia, o dono da plantação se empolgou com as apostas e decidiu aumentar as apostas. Seu oponente era um rico jogador da Inglaterra, e a aposta inicial foi de 10 mil. Para colocar em perspectiva, naquela época já era uma quantia considerável. Mesmo que o dono da plantação vendesse tudo o que possuía, mal conseguiria juntar o suficiente para a aposta. Mas ele estava inexplicavelmente confiante e prometeu a George seus documentos de liberdade se ele vencesse. George ficou emocionado e deu o seu melhor na luta. Para a surpresa de todos, George venceu. Quando os resultados foram anunciados, ele não conseguia acreditar. 3 gerações de escravidão haviam terminado com ele. Tomado pela emoção, ele gritou para os céus, celebrando sua nova liberdade.
Mas, pouco depois, o inglês se aproximou do dono da plantação novamente, propondo outra rodada. Desta vez, a aposta era de 20 mil. Cego por sua vitória recente, o dono da plantação concordou sem hesitar, sem perceber que tudo fazia parte de um esquema. O inglês era um mestre em brigas de galo, e seu pássaro não apenas tinha asas fortes, mas era treinado para mirar na cabeça do oponente em cada luta. Esta foi a luta de maior aposta da vida de George. Se ele vencesse, não apenas garantiria sua liberdade, mas também quebraria as correntes da escravidão para sua família por gerações e ganharia uma recompensa generosa. A luta começou. George beijou seu galo de briga, um ritual que ele sempre fazia para dar sorte, e o jogou para o alto. Do outro lado, estava um galo de penas brancas, claramente maior e mais poderoso em estatura e postura. Mas o galo de George não se intimidou e imediatamente lançou um ataque impressionante. O dono da plantação ficou extasiado, enquanto o inglês permaneceu calmo e sereno. À medida que a luta progredia, as vantagens do galo branco começaram a brilhar. Ele mirava implacavelmente no pescoço vulnerável do galo de George, gradualmente o dominando e deixando-o ofegante. O rosto do dono da plantação ficou pálido, e George ficou igualmente chocado. Em outro confronto, o galo branco saltou no ar e desferiu um golpe fatal com suas garras afiadas. Assim, o dono da plantação perdeu a luta e foi forçado a oferecer George como garantia de sua dívida. Pobre George, que havia acabado de celebrar a perspectiva de liberdade, foi vendido ao inglês no momento seguinte. A partir de então, George trabalhou incansavelmente para pagar a dívida. Usando sua lábia, ele persuadiu brancos a apostar em brigas de galo e contou com suas habilidades excepcionais para vencer luta após luta. Era a única maneira de ganhar dinheiro suficiente para voltar para casa. Seu novo dono se afeiçoou a ele, já que George quase nunca perdia uma luta desde que foi comprado. A frase que George mais ouvia era: "Quando sua dívida for paga, eu o libertarei." Mas quando esse dia chegaria, nem mesmo o dono parecia saber. Felizmente, após 20 anos de trabalho diligente, o inglês finalmente concordou em deixar George voltar para casa. George não perdeu tempo e partiu, mas, para seu choque, a plantação que ele chamava de lar agora era uma ruína desolada. Apenas o antigo dono da plantação, agora destituído e arruinado, permanecia. George descobriu que sua mãe, Kizzy, havia falecido, e sua esposa e filhos haviam sido vendidos anos antes pelo dono da plantação. Antes de partir, George visitou o túmulo de sua mãe. Ele não se vingou do antigo dono da plantação. Deixá-lo viver seus dias em solidão e miséria parecia muito mais satisfatório. Através de suas investigações, George descobriu que sua esposa e filhos haviam sido vendidos para uma plantação na Carolina do Sul. Essa plantação funcionava como uma fábrica militar para as forças do Sul, produzindo armas e construindo infraestrutura. O filho de George, Newborn George, era o melhor ferreiro da plantação. Por causa de suas viagens frequentes para entregar mercadorias para o dono da plantação, outros escravos frequentemente pediam que ele ajudasse secretamente a contrabandear seus entes queridos para a liberdade. Newborn George, sendo bondoso, raramente recusava. Seguindo as pistas, George finalmente encontrou o caminho para a plantação. Como um homem livre, ele tinha o direito legal de reivindicar sua família de acordo com a lei federal, e nenhum branco poderia interferir. Mas, naquela noite, um grupo de brancos conspirou para vender George novamente à escravidão. Newborn George ouviu seus planos. Quando a esposa de George descobriu, ela arrumou seus pertences no meio da noite e o pressionou a fugir, dizendo para ele nunca mais voltar. Em 1862, a Guerra Civil eclodiu. Após deixar a plantação, George se juntou ao exército da União e lutou pela libertação de seu povo negro. A guerra durou 4 anos, durante os quais ambos os lados sofreram sacrifícios e destruições tremendos. No final, o exército do Sul foi derrotado e o exército do Norte venceu. Quando Lincoln reuniu a nação, cada pessoa negra sorriu com genuína alegria. Mais tarde, George retornou à sua família. Eles não haviam esquecido o espírito de Kunta. Após muito esforço, conseguiram retornar à África, reconectando-se com suas raízes. 4 gerações de escravidão finalmente terminaram com Newborn George. Obrigado por acompanhar essa emocionante história conosco. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima!